identidade social ela perpassa pelas experiências individuais. A percepção de como esta memória é forjada independe somente do indivíduo como um ser ativo, mas deriva da complexidade do meio no qual ele está inserido e dos fatos que o mesmo vivenciou ou que veio a conceber através da memória identitária. Certo? Qualquer desvio nesse processo de maturação identitária afeta a forma como o indivíduo imagina a sua própria imagem, levando a auto-celebrar determinados eventos que poderão alterar a percepção da relevância e da sua participação para com o meio social. Vou fazer aqui uma citação do Richard Jenkins, sociólogo. Ele diz que as identidades não são inatas, não nascem conosco, precisam ser construídas. Essa construção passa pela interação com o outro, pois só a interação social permite viver em sociedade. Durkheim aponta para a ideia que o indivíduo é produto da sociedade, e não o contrário. Essa concepção abre margem para um paradoxo quando trabalhamos no campo da memória histórica. Ao mesmo tempo em que o indivíduo é produto da sociedade e reproduz o meio social em que ele vive, a sua memória pode modificar ou enriquecer de acordo com as experiências vivenciadas e a interpretação de movimentos e lugares históricos. Posto que a memória individual existe sempre a partir de uma memória coletiva. Bom, aqui eu cito Maurice Halbach, onde ele fala que a memória individual, construída a partir das referências e lembranças próprias do grupo, refere-se, portanto, a um ponto de vista sobre a memória coletiva. Uma das proposições do Centro de Memória de Realengo é encontrar um coeficiente comum das memórias dispostas que possa ampliar o campo de percepção da memória coletiva do bairro. O resgate das memórias individuais é a chave para uma negociação com a memória coletiva. O Centro de Memória de Realengo possibilitará determinados pontos de contato entre elas para que a memória coletiva seja recriada sobre uma base comum, objetivando uma possível reestruturação da identidade social de Realengo. Bom, aqui eu faço uma citação do Michel Kullak, quando diz que a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual quanto coletivo, na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua construção de si. Bom, para ilustrar um pouco o que eu falei agora, eu trouxe aqui um esquema. Bom, aqui temos a memória individual, certo? E a memória individual, ela recebe influência tanto da identidade social quanto da memória coletiva, certo? Agora, para a memória individual, a memória de um único indivíduo produzir uma reestruturação na identidade social, primeiramente ela tem que entrar em concordância com a memória coletiva, certo? O Centro de Memória de Realengo, ele vem ser, nesse esquema, a ponte entre a memória individual e a memória coletiva. Daí, então, nós possivelmente conseguimos fazer uma reestruturação da identidade social dos moradores de Realengo, a forma como eles se veem dentro do espaço social do Rio de Janeiro. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero dizer também que para mim é uma grande alegria estar aqui, dizer que eu também sou ex-aluna também, já estudei aqui na Simas, então é um orgulho